Existe uma guerra invisível acontecendo, e você pode estar dentro dela sem perceber. De 1946 a 1991, o mundo viveu uma guerra fria. Estados Unidos e União Soviética trocavam ameaças todos os dias. Dois lados opostos que, no fundo, eram feitos da mesma moeda. Mas por que eu estou te contando isso? Porque estamos vivendo uma nova guerra fria, não entre nações, mas entre gêneros. Homens e mulheres não se escutam mais, só se atacam. E a pergunta que fica é, por que parece que eles se odeiam cada vez mais? Você já entrou em algum post no Instagram sobre relacionamento e se deparou com uma guerra nos comentários? Eu também. Em cada linha se vê homem não presta ou mulheres são interesseiras. Não é estranho que um simples post, seja um meme, uma postagem de um casal ou apenas uma simples situação comum envolvendo homens ou mulheres, tudo parece se tornar um combate para decidir quem é o vilão e quem é a vítima? Será que tem algum fundo de verdade por trás dessas palavras? Ou há algo mais ali? Uma questão mal resolvida. Eu me fiz essas perguntas por um bom tempo. E refletindo um pouco, eu bolei alguns termos para tentar explicar isso. Mas antes de falar sobre eles, vamos voltar um pouco no tempo. Milhares de anos atrás, os humanos eram caçadores-coletores. Muitas das coisas dessa época de sobrevivência se refletem hoje em nós. Nossa sociedade evoluiu, mas nós somos apenas caçadores fingindo ser civilizados. Por que estou falando isso? Bom, alguns medos e defesas desse período foram vantagens evolutivas que nos fizeram sobreviver às adversidades. Mas hoje, não há vantagem prática. Um exemplo é o medo da rejeição. O ser humano teme a rejeição tanto quanto teme a morte, porque de certa forma, durante nossa história, os dois eram sinônimos. Você ser rejeitado pelo grupo significava morte. Você não iria sobreviver sozinho. Outra característica da mente humana é identificar padrões para se autopreservar. Se você vê um tigre numa mata, e depois ouve constantemente que há milhares de tigres naquele lugar, você não vai entrar lá para ver. Às vezes, o tigre que você viu era só um solitário imigrando, mas mesmo assim, você vai pagar para ver? O que aconteceu aqui? Você viu um caso isolado e ouviu inúmeras histórias que fazem você criar um padrão, e depois uma autopreservação, para não entrar naquela mata. Ok, mas o que isso tem a ver? Bom, lembra que eu falei que há medos e defesas que nos ajudaram a sobreviver? Mas hoje, que civilização não tem mais vantagem prática? Agora é que eles entram na equação. Sabendo que medos nos moldam, padrões e histórias nos fazem entrar na defensiva, temos um norte para seguir. Mas também há uma característica humana que não contei ainda. O que acontece quando apenas evitar a ameaça não funciona mais? Você a elimina a qualquer custo. A desconfiança foi responsável por inúmeras guerras durante a história. Lembra que eu falei da Guerra Fria? Ela só não se tornou uma guerra total porque o medo da desconfiança era menor que o medo da destruição mútua. Mas quando não há esse medo, as pessoas erguem suas muralhas, preparam suas artilharias e a guerra começa. É isso que acontece nos comentários das redes sociais. É um campo de batalha onde qualquer um, munido de um celular, pode escolher um time e lutar contra o inimigo. E em certos posts, o inimigo é o gênero oposto. Por que essa guerra está acontecendo? Para tentar explicar isso, eu criei um termo: o preconceito defensivo de gênero. Toda aquela ladainha que eu falei até agora vai fazer sentido. Imagine uma mulher que se entregou por inteiro a um relacionamento. Ela confiou de corpo e alma naquele cara. Ele promete o mundo pra ela, e ela confia plenamente nele. Daí um certo dia, ela o ouve falando para os amigos que ele foi numa festa e pegou todas lá. Que pra ele mulher é troféu. Depois da desilusão, a garota vai desabafar com as amigas. Então elas dizem que homem é tudo igual, nenhum presta, que todas elas passaram por isso. Você acha que essa mulher vai confiar no próximo cara que aparecer sorrindo? O mesmo também vale para o outro lado. Um homem conhece uma mulher, ela o faz se apaixonar, mas começa a pedir coisas. E ele, na ilusão, dá tudo que pode pra ela. Então ele descobre que ela fazia isso não só com ele, mas com outros caras. Tudo para conseguir o que ela queria. E ele conta para os amigos e ouve as mesmas histórias. Temos aqui mais uma pessoa erguendo muralhas. O que eu quero dizer com isso? Aqui entram dois termos: a misandria defensiva e o machismo defensivo. É quando uma mulher e um homem, respectivamente, criam barreiras de confiança e passam a acreditar, por desilusão e histórias, que o outro gênero não presta e são todos iguais.
É um preconceito que nasce da autopreservação. E quando alguém já ferido vê o gênero oposto repetindo jargões, ele vê a necessidade de se defender. É uma ameaça a ser eliminada. E a guerra começa. Certo, mas se é algo que acontece dos dois lados, por que existe uma guerra? Lembra que eu falei do tigre na mata? Vamos imaginar a seguinte situação. Você e seu grupo estão viajando em busca de alimentos. E no meio do caminho, vocês encontram outra mata totalmente nova. Mas vocês se lembram do tigre avistado na mata antiga e das histórias que foram contadas. Dificilmente vocês vão querer pagar para ver, mesmo sabendo que é um lugar completamente novo. A autopreservação vai falar mais alto. Por que estou falando disso? Se o homem já tem em sua mente que toda mulher não presta, ele não vai querer ouvir o lado delas. Elas são ameaça, e ele tem que se defender. O mesmo vale para uma mulher que ouviu sempre o mesmo. Eles vão ouvir apenas o mesmo gênero, se manter com os iguais. E essa confiança de grupo não é abalada pela lei do benefício. E o que é isso, você me pergunta? A lei do benefício é um dos motivos para esse ciclo se retroalimentar. Vamos imaginar um cenário hipotético. Temos homens e mulheres buscando coisas diferentes entre si. Homens buscando uma parceira e mulheres buscando uma reserva emocional. É aí que entra a lei do benefício. Um homem dificilmente vai iludir outro homem em busca de relações íntimas. E uma mulher dificilmente vai seduzir outra mulher em busca de ganhos ou mimos. Veja bem, aqui vemos que o mau caratismo é algo inerente do ser humano, mas gêneros diferentes, em sua maioria, enxergam ganhos no gênero oposto. Então dificilmente um homem e uma mulher vão ver ameaças nos seus semelhantes, já que eles não são alvos de pessoas ruins do mesmo sexo. E aqui entra um evento interessante. O ser humano é sociável, que faz de tudo para ser aceito no grupo. Então mesmo quem nunca foi ferido está sujeito a entrar na guerra. Apenas por ouvir histórias dos outros, ou apenas para se sentir aceito. Eles levantam as muralhas e entram em uma guerra sem nem mesmo serem atingidos. Não é curioso como isso ocorre? Como em toda guerra, armas cada vez mais poderosas são usadas, para ferir cada vez mais o inimigo. E o que acontece quando o campo de batalha deixa de ser apenas os comentários? Aí entra a vingança de gênero ferido. Eu já ouvi uma vez um cara dizendo: mulher nenhuma é confiável, você tem que ferrar com ela antes mesmo dela ferrar com você. E em contrapartida, ouvi uma mulher dizer: homem tem que sofrer também, eu faço o cara se apaixonar e pego um amigo dele. São ataques com armas de destruição em massa, destinadas a ferir ao máximo o outro gênero. E no meio desse fogo cruzado, mais um inocente pode ser ferido e entrar no combate, fazendo com que o ciclo se retroalimente. Mas será que há solução? A solução é simples. Basta entendermos que o problema são pessoas ruins. Pessoas essas que não têm gênero, etnia, cor ou raça. Eles não são representantes de um grupo, mas infelizmente são representantes da humanidade. Não devemos confiar cegamente em ninguém. Mas não porque fulano é mulher ou ciclano é homem, mas sim porque o outro é um ser humano falho e com defeitos. Mas se a resolução é simples, por que não somos ensinados e muito menos incentivados a procurar o respeito mútuo? É simples. Tem gente ganhando com a divisão da sociedade. E se você quer um exemplo de como a divisão pode ser explorada para obter poder, assiste esse vídeo que estou deixando para você.